Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu vim aqui hoje para contar um pouquinho sobre a minha transição do ensino médio para a universidade. Eu reconheço que eu tive uma experiência diferente de algumas pessoas. Eu tive o privilégio de estudar em uma escola privada durante o meu ensino médio. Então, algumas coisas que eu passei, eu sei que muitas pessoas não passaram. E eu sou muito grata por ter estudado nessa escola, mesmo sendo bolsista. Essa escola me deu muitas oportunidades e dentro da universidade eu percebo que as oportunidades são muito maiores, principalmente para que eu tenha mais contato possível com o serviço público, com escolas públicas, com o SUS. Eu escolhi um estágio, inclusive, em políticas públicas, porque eu quero conhecer um pouco mais a respeito e sou usuária do SUS, né, claro, e tenho um apreço muito grande pelo serviço público, mesmo tendo estudado numa escola privada. Eu reconheço todo o meu privilégio. Enfim, quando eu cheguei na faculdade, foi uma alegria imensa, né? Para minha família, para as pessoas. Minha prima também passou nessa mesma universidade que eu, que é a UFGD, né? A universidade da nossa cidade. E como nós não tínhamos a possibilidade de nos mudar, essa era a nossa primeira opção. Em relação ao curso, eu sempre tive muitas dúvidas se eu realmente queria psicologia ou se eu gostaria de fazer letras. Mas no terceiro ano do ensino médio, eu optei por prestar vestibular em psicologia e deixei letras como segunda opção, porque eu via na ciência da psicologia uma abertura muito grande para outras disciplinas. E essa questão de comunicação e linguística, ela se relaciona muito com a psicologia também. Então, dentro da psicologia, eu acreditava que seria possível estudar tudo aquilo que eu gostava. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a identificar aquilo que eu gostava mais e aquilo que eu gostava menos. Bom, quando eu cheguei, eu achei muito legal que existiam várias pessoas de vários lugares do Brasil e pessoas com culturas diversas, com experiências diferentes da minha, né, que sempre morei aqui em Dourados. E foi muito legal. Quando eu cheguei, eu fiz um grupo de amigos que tinham várias pessoas de lugares diferentes e a gente andava para cima e para baixo para conhecer os espaços, né, da faculdade. E o que eu achava mais legal era a organização que os nossos veteranos tiveram para receber a gente. Eles fizeram uma semana de recepção e durante essa semana toda que a gente chegou, várias coisas eram apresentadas pra gente, os grupos que existiam na faculdade, as possibilidades que a gente tinha dentro do curso, de receber algum tipo de ajuda com custeio para se manter aqui, as pessoas que eram de fora, né? Com projetos de extensão, as ligas acadêmicas, grupos de estudos, tudo isso foi apresentado na primeira semana e eu achava isso super legal. Além disso, os nossos veteranos, eles sempre se colocavam à disposição para responder as nossas dúvidas, para nos auxiliar naquilo que era necessário. E logo quando eu cheguei, já indo para o âmbito de estudos, eu achei tudo muito diferente. Era tudo muito diferente mesmo. Porque no ensino médio eu não tinha tanto costume de leitura. E as leituras que eram exigidas dentro do curso eram leituras acadêmicas, leituras de artigos científicos, e foi muito difícil para mim começar a me adaptar a esse novo universo, né, de estudos. E além disso, as coisas que eram cobradas eram diferentes, porque eu vim de um lugar que nos treinava para responder perguntas de simulados, respostas, escrever redações com modelo específico, né, de dissertação. E na faculdade começavam a cobrar coisas diferentes, por exemplo, apresentações de seminários, também escrita de resenhas, resenhas críticas, e tudo isso a gente teve que meio que começar a caminhar do zero. Então, quando a gente começou a estudar mesmo na faculdade, a gente começou a aprender tudo do zero, porque muitas das coisas que a gente via no nosso ensino médio eram diferentes do formato qual nos eram cobrados dentro da universidade. E eu tinha muita vergonha, até hoje eu tenho, de me apresentar em público. Então, apresentar seminário sempre foi uma dificuldade muito grande para mim. O grupo que eu geralmente fazia trabalhos era um grupo muito dedicado, muito esforçado. Os meus colegas sempre foram muito inteligentes e
sabe, destemidos para falar e tudo mais. Então, eles me ajudaram bastante nesse comecinho. Mas tudo que é bom dura pouco. Brincadeira, tô brincando. Quando a gente chegou na faculdade no ano de 2020, se eu não me engano, era o mês de fevereiro, a gente teve só um mês de aula. Então, depois deste um mês, as pessoas começaram a perceber que a pandemia estava ficando séria mesmo, e a gente ia começar a ter o isolamento social. Então, todo aquele brilho de recém-chegados na universidade, de calouros, foi se apagando, porque a gente começou a ter muitas incertezas a respeito de como iriam ficar as coisas, como iriam ser as nossas notas, a partir daquilo que a gente já havia entregue, feito, se iriam considerar, se não iriam considerar. Eu lembro que eu fiquei muitos meses em casa, sem ter nada da faculdade. E eu tentava, né, na maneira, naquilo que eu podia, realizar algumas tarefas para não ficar parada, não ficar sem estudar nada. Mas eu fiquei alguns meses sem direcionamento, assim, e acho que muitas pessoas passaram por isso, né? Por incerteza, não saber como queriam ser as coisas. E depois de alguns meses, a universidade retornou no formato online e a gente teve a oportunidade de fazer algumas disciplinas no sistema RAI. Eu não lembro o que significa RAI, mas era tipo um sistema remoto, mais curto, para a gente fazer algumas disciplinas. Alguns colegas fizeram algumas disciplinas obrigatórias, outros fizeram disciplinas optativas e eletivas. Eu optei por fazer aquelas optativas, porque as obrigatórias eu gostaria de fazer no período presencial. Mas mesmo assim, não foi possível fazer algumas obrigatórias no período presencial, porque a pandemia foi bem extensa. Então, depois do sistema RAI, a gente começou a ter um sistema online de aulas. Durante meses, a gente ficou estudando pelo computador. Aqui, não sei mexer nisso aqui. E isso foi, assim, muito difícil mesmo. Eu lembro que muitas pessoas que haviam recém se mudado para Dourados tiveram problemas com as imobiliárias, tiveram que voltar para suas cidades, romper contratos, né? Isso custava muito caro. Teve gente que teve que voltar, pegar mobília para levar de volta para as cidades. E foi um período muito difícil. Nesse período, muita gente acabou desistindo da faculdade, ou desistindo de fazer psicologia na UFGD, foi para uma outra universidade privada aqui da cidade, ou voltou para sua cidade, foi fazer outro curso. Teve muita gente que abandonou psicologia e eu tenho colegas que estão em outros caminhos, estudando outras coisas, em outros cursos. E foi isso, essa foi a realidade, assim, da pandemia. A pandemia foi, de fato, um divisor de águas, porque teve muita gente que saiu, teve muita gente que ficou e entrou pessoas novas também, entrou muitas pessoas novas. Muita gente que não havia entrado na primeira chamada começou a subir a lista, né? Porque as pessoas que eram de fora começou a voltar para suas cidades, então algumas pessoas começaram a subir. Inclusive pessoas de fora também que resolveram, mesmo no sistema híbrido, ficar aqui na UFGD, ficar na UFGD. E fiz amigas depois nesse novo sistema online, fiz novas amizades e os amigos que eu andava para cima e para baixo acabaram se dispersando. Alguns voltaram para suas cidades, outros fizeram outros grupos de amigos e aquilo que era no começo, né, no primeiro mês de aula, mudou totalmente, porque quando eu cheguei, todo mundo queria ser amigo de todo mundo era muito unido, organizava as coisas, festa, se organizava para fazer trabalhos e tudo mais, e a gente se revezava em grupos diferentes para fazer as atividades. Mas a partir do retorno da pandemia, eu comecei a enxergar as panelinhas, né? Então, tipo assim, determinadas pessoas ficavam com determinadas pessoas, outras pessoas ficavam com outras pessoas, e eu criei um novo grupo de amigas, né? Um novo grupo de amizade. Hoje eu ainda tento me relacionar com outras pessoas de grupos diferentes, mas assim, é um desafio enorme. É muito difícil mesmo. E sempre que dá, eu tento fazer trabalhos com pessoas diferentes. Eu acho que isso é muito importante, principalmente para quando a gente estiver, né, atuando profissionalmente. É sempre bom ter uma cartela de contato bem ampla para a gente poder indicar nossos amigos, pessoas que estudam coisas diferentes e tudo mais. E foi isso, gente. Essa foi a minha transição.
Eu acho que tem alguns detalhes que eu poderia fazer outros vídeos para poder adentrar mais e vocês entenderem um pouco melhor, mas de forma resumida, foi esse o caminho o qual eu passei. Depois eu conto pra vocês o que se desenrolou dali pra frente. Eu não sei se vocês estão vendo, né, se eu conseguir editar, pra vocês verem algumas fotos desse meu processo. Algumas fotos são de 2020, na verdade todas as fotos são do ano de 2020, o ano em que eu entrei na faculdade, o ano que eu tô olhando aqui pra baixo porque o note tá aqui embaixo e eu tô olhando pras fotos. O ano que eu entrei na faculdade, o ano que veio a pandemia, o ano que eu ganhei o meu primeiro notebook, e aqui em casa a gente não tinha acesso à internet, não tinha acesso a notebook, e eu ganhei. O que mais eu puder compartilhar com vocês, eu estou à disposição. Se tiver alguém da psicologia, comenta aqui embaixo. Psicologia, UFGD, sexto semestre, primeiro semestre, segundo semestre, eu vou estar à disposição e muito contente